Obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso programa AgroMais e sempre faço questão de contar como que nasceu esse projeto. Esse projeto nasceu de uma ideia de um amigo aqui da Rede 9, nosso amigo Edio Schroeder, que me provocou lá na metade da pandemia, dizendo: Gabriel, você conhece muita gente pelo Brasil, nós podíamos criar algum conteúdo, alguma coisa semanal para motivar os jovens a querer trabalhar no agronegócio, porque o agro é um setor que cresce tanto, mas que carece em alguns momentos de profissionais. Então, daí começamos a organizar semanalmente este programa. Eu sempre digo que não sou profissional da área, sou engenheiro agrônomo de formação, mas tem uma coisa que eu gosto é de desafio, de aprender, e conheço sim, de fato, muita gente pelo Brasil, e assim começamos a convidar pessoas e a gente fica feliz de vez em quando ouvir algum relato ali, outro aqui, de algum jovem que foi inspirado, que quis estudar mais, quis conhecer, isso já nos deixa feliz, traz um pouco da nossa missão nesse mundo também, de compartilhar um pouco de conhecimento. Então, esse foi o objetivo. E ao longo do caminho a gente foi adquirindo parceiros, né? A agência Campo Digital, que nos ajuda na promoção, e hoje a gente tem a empresa W Congress, que nos presta um serviço para poder colocar no ar esse material com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de qualidade, não, com muita qualidade, afinal de contas, já que estamos fazendo, vamos fazer bem feito, né? Então, essa ideia de ficar muito feliz. E o nosso público tem gostado, tem aumentado muito as pessoas que acompanham, segue aí nosso canal no YouTube, página no Facebook, Instagram, LinkedIn também. E estamos aprendendo. E hoje nosso foco é tratar de um tema que é muito importante dentro do agronegócio, que é os desafios da comunicação no agro. E para isso, nós temos um convidado aqui que é especialista na área, que é o Divino Ronaldo Silva. Ele que é jornalista há mais de 35 anos, com atuação em diversas emissoras de rádio, técnico em agropecuária, com extenso conhecimento dos assuntos relativos ao agro, fundador e editor da revista Plantar. Durante 11 anos esteve à frente da revista, tornando-se um dos jornalistas convidados para compor o pool de imprensa da AgriShow de Ribeirão Preto, em várias edições da feira, esta que é uma das maiores feiras do planeta do agronegócio. Atualmente é produtor e apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás, e dos podcasts Agro e Prosa em Minha História com Agro. Divino, pude conhecer ele aí até pelo trabalho que eu faço como diretor executivo do SINDAG, que trabalha com aviação agrícola, já fui entrevistado por ele, então é uma honra poder conversar com ele hoje e dizer que hoje os papéis estão invertidos. Afinal de contas, é o profissional sendo entrevistado pelo aventureiro aqui, que é o agrônomo, né? Mais de 35 anos falando um pouco. Então, Divino, um prazer aí, obrigado por aceitar o convite, por vir aqui conversar um pouco, a gente passar um pouco dessa experiência que você tem, né? Obrigado por estar com a gente. Conta um pouco, né, dessa história do Divino, como é que foi começar como jornalista e depois chegar no agronegócio. Obrigado. Gabriel, um prazer estar dessa vez do lado de cá, né? É bem interessante isso. Já tive a oportunidade de te entrevistar algumas vezes. Você é um cara fantástico, tem um nível de informação maravilhoso e eu te agradeço imensamente pelo convite. Eu comecei no rádio aos 18 anos de idade, por um acaso da vida. Na época eu fazia o curso de técnico em agropecuária, estudava o dia inteiro e eu precisava de trabalhar, precisava de ganhar dinheiro. E eu comecei a fazer inglês aos 13 anos de idade. Então, naquela época, eu já falava inglês e o diretor de uma rádio me convidou para trabalhar na emissora e eu falei para ele que eu não tinha a mínima qualificação, não sabia, né, como é que era. E ele falou, mas você tem uma vantagem, você fala inglês. Os meus locutores nenhum falam inglês. Então, eles falam o nome da música tudo errado. Isso foi lá em 1984. E eu comecei a trabalhar no rádio como folguista na época e as coisas foram acontecendo. Terminei meu curso técnico em agropecuária, não atuei diretamente na área, queria fazer agronomia, mas na época era um negócio meio difícil e eu deixei e entrei de vez na comunicação. Fui para o Nordeste, trabalhei lá um bom tempo, trabalhei em Aracaju, no interior de Sergipe também. Voltei para Goiás e dei continuidade. Cheguei a fazer alguns programas de televisão também na área do agro, negócio. O agro ele vem me perseguindo de alguma forma. Se me perguntar por quê, não sei. Vira e mexe eu estava ligado a alguma coisa do agronegócio.
apresentei o primeiro programa de rádio do agronegócio que eu apresentei, se chamava Comigo no Campo, que era um programa da cooperativa Comigo, aqui de Goiás. E de lá para cá as coisas foram acontecendo, depois eu lancei a revista Plantar, fiquei com ela até 2014, quando a minha esposa teve um problema seríssimo de saúde, eu tive que deixar a revista. Na época, ela já tinha uma projeção nacional, era uma revista extremamente conhecida, e as coisas foram acontecendo. Eu disse que nunca mais voltaria para o rádio, porque me tomava muito tempo, eu gosto de liberdade. Acabei voltando para o rádio, apresentei um programa em uma emissora durante um ano. Foi quando surgiu o projeto do Morada no Campo, que é um programa diário, de segunda a sexta-feira, de entrevistas. E eu comecei a entrevistar pessoas, tinha um grande conhecimento, assim como você tinha um grande conhecimento de pessoas no país inteiro, e as coisas aconteceram. Já tem quase 2 anos que eu apresento Morada no Campo. Daí surgiu o projeto Agro e Prosa, e também o Minha História com Agro, onde eu pinço algumas entrevistas do rádio para fazer o podcast. E estou muito feliz com o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Pô, legal, legal essa história interessante, a vinculação, né? Tentou sair do rádio, mas voltou, tá aí no rádio de novo, engrenou. Isso é muito bacana, né? Desta vinculação, talvez tenha a ver com a vocação, mas digo que você faz muito bem mesmo, faz muito bem porque gosta, né? Isso é muito, muito legal. E o nosso foco aqui hoje, né, falar dos desafios da comunicação no agro, porque há uma percepção aí, pelo menos a gente tem a percepção que o agro ainda não comunica tão bem com a sociedade. Queria ouvir um pouco da sua opinião quanto a isso, né? Como é que você enxerga que se realmente é esse desafio que o agro tem para comunicar com a sociedade? Como é que você vê tudo isso? Eu acho que o agro ele já comunica com a sociedade, ele já começou a se comunicar com a sociedade. A partir do momento que muitas pessoas começaram a usar suas redes sociais, começaram a usar rádio, a própria televisão, percebeu-se num determinado momento, Gabriel, que o agro era a grande estrela do Brasil, que a nossa grande vocação é o agronegócio. Nós, durante muito tempo, achamos que, ou pelo menos nos fizeram acreditar que nós éramos o país do futebol e o país do carnaval. Então, o brasileiro, tudo ele relacionava ao futebol. Dia desse até ouvi uma pessoa mais de idade e tal, falando, porque nós fomos campeões do mundo não sei quantas vezes e tal, né? Hoje ninguém está nem aí para futebol mais. O carnaval está sendo questionado agora. Muita gente falou, não quero carnaval. Não pode ir para a escola, porque tem lockdown, tal, então também eu não quero carnaval. Isso nunca na história do país foi questionado. E agora já é questionado. E as pessoas estão entendendo o seguinte, nós não somos o país do futebol, nós não somos o país do carnaval, nós somos o país do agro, nós somos o país que alimenta o mundo, nós somos o supermercado do mundo, nós somos o país que tem a vocação de produzir alimentos. Na pandemia, nós não passamos necessidade, na pandemia, nós não passamos fome. Por quê? Porque nós produzimos, alimentamos o brasileiro e depois vamos lá fora alimentar pessoas de outros países, cerca de aproximadamente 200 países. E as pessoas começaram a entender isso. O agronegócio era tido como algo muito ruim. O agro envenenava os rios, envenenava o solo, envenenava o ar, o agro derrubava a árvore. Hoje, as pessoas já estão percebendo que não é bem assim, que essa narrativa ela foi criada porque havia um interesse por trás disso. E quem é responsável por fazer as pessoas entenderem isso? Um exército de pessoas que muitas vezes nem tem muita ligação com o agro, nem vivem o agro diretamente. Existe uma sede de se entender mais a respeito do agronegócio. Dia desses, você me mandou o link de uma entrevista que você fez com um rapaz que criou um canal no Instagram e que já tem mais de 100 mil seguidores. Por que mais de 100 mil pessoas iriam seguir aquele rapaz? Porque eles têm algum interesse em entender mais o que é esse agronegócio. Há pouco tempo atrás, uma dona de casa me encontrou em um supermercado e falou, ô, Divino Ronaldo, tudo bem? Como é que você está? Falei, tô legal, tô bem. Parabéns, seu programa é muito bom. Eu ouço seu programa quase todos os dias.
Eu não sou do agronegócio, mas eu gosto de entender o que você fala, o que as pessoas que vão no seu programa falam, até para eu ficar bem informada. Eu achei interessante aquilo, uma dona de casa que não tinha ligação nenhuma com o agronegócio, mas que queria entender a respeito dos assuntos do agronegócio. E concordo com você, né? Começa a ter essa virada de chave, o que, do ponto de vista da formação de uma nova cultura no país, é fundamental para a gente ter um país melhor para frente. E um país melhor começa à medida que as pessoas dão mais valor a ele e entendem, de fato, né, como de que esse povo é formado, né? Não é possível, né, sermos o país do futebol e do carnaval pro resto da vida, né? Eu também não acredito nisso, né? E acredito que agora a gente está vivendo um cenário bem mais interessante, né? Então, fico bem feliz, né, com esse relato que você está trazendo aqui. E quando a gente fala em comunicação, é interessante, né? Você deu um exemplo aqui, né, do Lucas aí, né? Imagina, o menino tem 20 anos e tem um perfil que tem mais de 100 mil pessoas seguindo ele, né? Uma coisa inimaginável há 5 ou 6 anos, né? Nós olhar para isso, o menino de 20 anos, que está na metade da faculdade, que ele mesmo diz que conhece muito pouco de comunicação, mas tem um perfil com mais de 100 mil pessoas que querem saber, né? Tanto é que ele coloca informações do agro, imagem de lavoura, vídeo de colheitadeira, de plantadeira, e faz maior sucesso, né? Que as pessoas querem saber, querem conhecer. Então, essas ferramentas, ser bem aproveitadas, né, Divino, eu acho que pode ser uma grande oportunidade para o agro comunicar ainda mais, né? O Gabriel, eu entrevistei uma menina ano passado que eu achei interessante o perfil dela no Instagram e eu queria trazer pessoas dentro do quadro que eu tenho, que é a minha história com agro. Eu sempre trago pessoas que têm uma história com agronegócio. E muitas vezes a gente entrevista produtores rurais, pessoas já de idade, engenheiros agrônomos, pesquisadores, mas eu queria diversificar. E eu achei uma menina no Instagram, um perfil bem interessante, comecei a seguir o perfil dela, ela tinha 40 mil seguidores. E eu pensei, gente, o que que uma menina dessa, novinha, sei lá, 16, 17 anos de idade, tem um perfil com 40 mil seguidores, falando de coisas triviais do agronegócio. Ela mora num sítio em Santa Catarina e ela mostrava o dia a dia dela do sítio, lá, ordenhando as vacas, pegando um pé de alface lá na horta e tal. E eu achei aquilo tão interessante e fiz uma entrevista com ela. 2 semanas depois, ela já tinha 100 mil seguidores. Um Nossa! mês depois, ela já tinha 200 mil seguidores. Cara, que coisa louca é essa? Quer dizer, a meninada e um monte de gente estava seguindo essa menina, por quê? Porque queria entender o dia a dia dela no sítio. Um sítiozinho, um pequeno sítio, lá em Santa Catarina. O que que leva as pessoas a quererem ver o dia a dia de uma menina no sítio? Aí ela vai lá, levanta 5 horas da manhã, ajuda os pais na ordenha, faz o serviço que tem que ser feito, toma banho, almoça, vai para a escola, uma escola rural, sai da escola, volta para o sítio, trabalha de novo. O que que isso tem de interessante? Tem. Se não tivesse, ela não teria 200 mil seguidores lá, tentando entender esse dia a dia dela. E é isso que está acontecendo. As pessoas, quando a gente falava do agro antigamente, Gabriel, a gente imaginava o agro apenas no macro. Soja, milho, algodão, só as grandes culturas. Mas o que é agronegócio? A pessoa quer montar uma pequena horta no apartamento dela, lá em São Paulo. Isso é agronegócio. Aquela pequena horta, ela tem a ver com agro. A pessoa quer cultivar flores, tem um orquidário em casa. Isso é agronegócio. E muitas vezes o erro nosso, que estamos no agro, é ver só o lado grande do agronegócio. E o hortifruti, ele não é agro? E as plantas medicinais, isso não é agro? E é isso que a gente precisa de aprender a comunicar para as pessoas, falar disso também. É lógico que a gente vai falar de soja, é lógico que nós vamos falar de milho, vamos falar do clima, vamos falar da dificuldade que teve agora no sul, com a falta de chuva, com o excesso de chuva no norte, com a queda na produtividade do Brasil, a queda na balança comercial, porque isso vai trazer uma série de problemas e tal, o mercado agrícola, vamos falar disso também. Mas temos que falar dos assuntos que interessam para as pessoas. Gabriel, quando a gente acorda pela manhã, tudo que a gente faz tem relação com o agronegócio. Quando você
toma banho, quando você coloca a sua roupa vem do agronegócio. Afinal de contas, é feito de algodão, o tecido. Quando você toma o café da manhã, tudo que você come ali, o leite que você toma, não interessa se ele está na caixinha ou não, ele é agro. O suco de laranja que você toma é agro, o café que você toma é agro, o pão que você come é agro. Quando você entra no seu carro, o pneu do seu carro é agro, tudo é agro, cara. Tudo. E se a gente começar a ter essa visão macro do agro e começar a mostrar para as pessoas isso, elas vão entender muito mais facilmente e vão começar a tirar essa visão errada do agronegócio, essa visão de que o agro é algo que destrói. E começar a ver que o agro é que faz com que a gente possa viver a nossa vida no dia a dia. Legal, obrigado por compartilhar essa visão. Muito bacana ver essa transformação e ouvir de alguém, né, que tem tanta experiência, afinal de contas, são mais de 35 anos dentro do agro, TV, revista, rádio, então você já viveu muitas coisas e vai viver muito, né? Tem mais uma transformação na comunicação, me parece, acontecendo. Obrigado a quem está nos acompanhando aqui, a gente está chegando, passamos já indo para a reta final da nossa conversa com o Divino. Obrigado quem está acompanhando aqui nosso canal no YouTube. Lembra de compartilhar nossas redes sociais também, para que a gente possa cada vez mais ampliar o número de pessoas que tenham acesso à informação sobre esse setor aí que tanto cresce no Brasil. Divino, para a gente avançar aqui, eu quero um comentário seu, falando um pouco, né, o que você enxerga que as entidades, as lideranças do agronegócio do país devem fazer em relação à comunicação para melhorar isso. A gente está vendo, né? Você deu alguns exemplos muito legais aí, né? Uma menina lá de Santa Catarina com 16 anos que está ajudando muito, né? Melhorar a visão. Outro perfil que você trouxe, que eu entrevistei também. Mas as nossas lideranças, né, mais tradicionais, que estão à frente das grandes entidades do Brasil, o que dá para... Como é que você enxerga isso, que essas entidades podem melhorar nessa comunicação e para tornar isso mais interessante, né? Como que as entidades devem fazer para também pegar esse movimento da comunicação do agro com a sociedade e, de fato, fazer isso acontecer? Nós precisamos de parar de falar somente para a academia. As entidades precisam de parar de falar apenas para as pessoas que têm um nível de conhecimento muito grande do agro. E começar a falar do agro de uma maneira... toda vez que eu começo meu programa, Gabriel, eu falo o seguinte: esse é um programa que fala do agronegócio de uma forma fácil, simples e descomplicada. É isso que as grandes lideranças do agro precisam começar a fazer, falar do agro de uma forma fácil, de uma forma simples, de uma forma descomplicada. E, acima de tudo, falar com paixão. A paixão, ela move. Se você fala do agronegócio com paixão, você pelo menos instiga as pessoas a quererem entender melhor o que é esse agronegócio. O que é isso? Essa coisa tão criticada. Muitas vezes, quando se fala em agro, as pessoas entendem que é apenas Amazônia, boi, arroto de boi, apenas isso. Poluição, e tem muita gente falando besteira do agronegócio. Então, peraí, o que as lideranças estão falando do agronegócio? Elas estão falando uma linguagem que as pessoas não entendem. Se você for observar o que as lideranças do agronegócio falam, e você colocar uma plateia de pessoas comuns, elas não vão entender nada. É isso que a gente tem que parar. A gente tem que parar. Sabe quando você vai no médico e o médico começa a te falar um monte de coisa, você vai abrindo o olho, você chega um ponto que você fala assim: doutor, não estou entendendo nada do que o senhor está falando, me explica. Eu tô com gripe ou eu estou morrendo? É isso. Parar de falar complicado, descomplica. Começa a falar coisas simples, a linguagem do povo. E isso está acontecendo, Gabriel, na política hoje. O político que entendeu que ele tem que falar a linguagem do povo, que ele tem que ir até onde o povo está, que ele tem que sentar e comer com o povo, ele está à frente daquele político que está se reunindo só com as lideranças políticas. No agro está precisando disso também. Vamos chegar próximo do povo? Você é liderança do agronegócio. Vamos chegar próximo do povo, próximo da população? Vamos falar a linguagem que a população entende? Vamos falar do agro de um jeito menos acadêmico? Se você fizer isso, você já começa a mudar. É isso que essa garotada do Instagram está fazendo.
Eles não estão falando de pesquisas avançadas, de coisas que vão mudar o planeta. Não. Eles estão falando de coisas do dia a dia do agronegócio. Aí a pessoa começa a assistir, a ver aquele negócio, ah, tá, isso é agronegócio? Ah, isso é legal, esse negócio é bom. O agro não é tão ruim assim quanto se pensa. Interessante, faz muito sentido, né? Que é acompanhar esse novo movimento da comunicação, e que me parece que aqui tem muito desafio. E o nosso tema de hoje é desafio, né? O desafio da comunicação no agro. E para nós caminhar aqui para a reta final, como é que você enxerga os próximos anos do agronegócio? Como é que você está vendo tudo isso, né? A gente tem um potencial gigante, né, no Brasil, mas como é que você vê esse potencial gigante sendo explorado? O agro, vamos seguir crescendo? Como é que está a sua visão quanto a isso, Divino? Vamos seguir crescendo porque cada dia a gente fica melhor no que a gente faz. O produtor rural brasileiro, cada dia que passa, Gabriel, ele se torna mais especialista no que ele faz. O produtor rural brasileiro, ele não tem medo de investir. Quando eu falo produtor, volto a repetir, eu não estou falando apenas do produtor de soja, de milho, de algodão. Por exemplo, eu conheci, numa das edições da AgriShow em São Paulo, eu conheci um senhor japonês, produtor de hortifruti. O cara plantava 10 hectares de alface e etc. E ele usava a maior e melhor tecnologia existente no mercado. Máquinas para fazer os canteiros e tal. O brasileiro, ele sabe que ele é muito bom nisso. E ele faz isso com excelência. E esse país, Gabriel, está mudando. As pessoas estão mudando. A educação está mudando. A percepção das pessoas a respeito das coisas está mudando. A internet tem dado a opção para as pessoas escolher o que elas querem. Então, o agronegócio, você lembra quando a pessoa, num programa famoso de televisão, está há décadas aí, o programa do agronegócio, em que, olha, escreva uma cartinha para a Embrapa, para você receber um livrinho na sua casa, para te mostrar como é que você planta alface? Cara, hoje você vai ali no YouTube, em 5 minutos você aprendeu como é que você planta alface, o que você precisa fazer e pronto, acabou. Nós estamos fazendo agro com excelência. E as autoridades entenderam que o agro é o nosso negócio, é a nossa expertise. É o agro que vai nos tirar do buraco. É o agro que vai mudar a economia do Brasil. Ponto final. E eles estão investindo nisso. Então, o agronegócio, ele tende a crescer cada vez mais. Ninguém tem no mundo o que nós temos, Gabriel. Ninguém tem terra como nós temos, ninguém tem clima como nós temos. Nós não temos neve, nós não temos geada. Nós temos problema aí no sul, que não está chovendo. Daqui a pouco, a pesquisa vai fazer com que a gente possa ter variedades resistentes a esse problema. É isso que o Brasil tem feito. O Brasil tem ensinado para o mundo como é que se produz alimentos. E a população mundial não para de crescer. É o tempo inteiro crescendo. O que esse povo precisa, Gabriel? Precisa de alimento. Leite não nasce na caixinha. Leite não se produz no supermercado, se produz na fazenda, se produz na roça, se produz na pequena propriedade e na grande propriedade. Então, o Brasil vai ficar cada dia melhor nisso e o agronegócio brasileiro vai ficar cada dia mais especializado. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas na década de 80, Gabriel, eu lembro que quando a gente via uma máquina verde lá nos Estados Unidos, a gente falava, nossa, como esses americanos são bons no que eles fazem. Olha a máquina que o cara tem. Essa máquina que o produtor americano tinha na década de 80, lá nos Estados Unidos, essa marca hoje está no Brasil, em tudo quanto é fazenda. E tem outras marcas concorrentes tão boas quanto, e o brasileiro tem essa máquina na fazenda dele. Você vê as plantadeiras que eu vejo hoje aqui na minha região de Rio Verde, aqui em Goiás, é um negócio de louco. Esse final de semana eu estava andando aí no interior e vendo o pessoal colhendo e plantando ao mesmo tempo, Gabriel. É loucura o que a gente vê. E é o Brasil que faz isso. E é o Brasil que funciona. É o Brasil que funciona. Funciona e muito. É o Brasil do agronegócio e concordo com você que vai seguir crescendo. Nós temos um potencial ainda muito grande e o Brasil já é referência. Eu atuo num setor hoje que o Brasil é referência, o Brasil exporta conhecimento técnico, exporta profissionais e tecnologia, principalmente, né? Como você falou, o que a gente via na década de 80,
nos Estados Unidos, hoje os americanos estão vindo olhar no Brasil, porque de Estão vindo fato buscar aqui. Estão vindo buscar aqui. exatamente, isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então fica a dica aí para você que está acompanhando, você que quer trabalhar no agronegócio, tem potencial, mas tem que estudar, tem que se preparar, tem que buscar capacitação, tem que buscar ser um profissional cada vez melhor, porque o setor está crescendo, mas está crescendo porque tem profissionais altamente qualificados. O exemplo que o Divino trouxe lá da AgriShow, né, dos 10 hectares do produtor de hortifruti, mas porque ele estava com a melhor tecnologia existente, por isso que ele está funcionando. Exatamente. E com certeza na volta dele tem os melhores profissionais, o melhor agrônomo, o melhor técnico, o melhor biólogo, enfim, os melhores estão na volta dele, por isso que funciona. Gabriel, você falando dos profissionais, por favor. as pessoas precisam de entender o seguinte também, e nós, do agronegócio, precisamos de mostrar isso para quem está na cidade. O campo paga muito bem, você tem conforto numa máquina hoje mais do que você tem num carro, muitas vezes. A pessoa entra numa máquina para operar, ele tem ar-condicionado, ele tem som, e muitas vezes ele coloca no piloto automático, ele tem que ficar só acompanhando, não tem que fazer muito esforço. E ganha uma grana, tem plano de saúde, ganha cesta básica, e a cesta básica não é, né, de 200 conto, não, é coisa boa. Ganha salário e ainda ganha participação em lucro. Nós precisamos legal, e comunicar isso é a isso para as evolução do pessoas. setor, né? O setor evolui em todos os sentidos, inclusive nesse, né? Na remuneração, Exatamente. formato de contratação, aquela história de sofrer no trator, isso acabou, né? Agora você tem Acabou, não existe mais. né? Então, para quem olhou para a nossa agricultura na década de 70, 80 e começo de 90, aquela não existe mais. Nós estamos falando de uma outra agricultura hoje, onde hoje o passeio na cidade, o orgulho é passear com o trator, né? É passar com o trator, tá lá com o ar-condicionado, ouvindo o som dentro da cidade. Então, Exatamente. essas coisas aconteceram na agricultura e vão seguir acontecendo. Às vezes a internet na fazenda é melhor do que a internet na cidade, viu, Gabriel? Exatamente. Então, a gente tem muitos acessos e eu pude fazer, inclusive, eu fiz o meu mestrado, né, foi em administração, mas eu fiz a pesquisa com sucessão no meio rural e pude entrevistei 214 donos de propriedades, pais e filhos. E é muito legal ver a diferença, a gente confrontou dados das gerações, né, dos pais, dos filhos, mas como as coisas mudaram e como a tecnologia chegou no campo, como falou muito bem, como tem lugares onde a internet no campo é melhor que na cidade, né? Como o conforto em alguns lugares é melhor que na cidade. Então, acho que vale a pena, né? Quem não conhece, investigar um pouco mais, vale a pena trabalhar nisso. Então, e a nossa proposta aqui é essa mesmo, é motivar as pessoas a quererem conhecer mais do agronegócio, a quererem trabalhar no agronegócio através de histórias legais e inspiradoras como a de hoje, a do Divino, que realmente inspira muito. Parabéns, obrigado por estar com a gente, obrigado por ceder alguns minutos da sua agenda para inspirar jovens que com certeza vão ajudar a seguir escrevendo a história do agronegócio. Vou devolver para você para as considerações finais e para se despedir da nossa audiência aqui que nos segue no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Divino, por favor. Gabriel, prazer enorme. Pedir o pessoal para seguir o meu podcast. Entra lá no Spotify e tal, procura lá Agro e Prosa com Divino Ronaldo. Coloque o Divino Ronaldo porque descobri que tem outro Agro e Prosa lá. E também minha história com agro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem histórias inspiradoras e a ideia é essa. Muito obrigado, Gabriel, parabéns pelo trabalho. Continue trazendo pessoas aqui que nos inspiram. Eu falo isso, nos inspiram porque eu fico inspirado também. Muito obrigado. Obrigado, Divino, nosso convidado de hoje, ele que é jornalista aí há mais de 35 anos, com muita atuação em vários lugares do Brasil, já trabalhou com revista, TV, está na rádio hoje, deu a dica aqui, então vamos seguir o podcast AgriPros, realmente muito legal. Quando visitarem, né, a gente tem um público da região de Rio Verde também, que já conhece o Divino, mas quem não conhece, quando visitarem a região, faz uma visita lá, eu tenho compromisso de visitá-lo também, na próxima ida a Goiás estarei fazendo isso de forma presencial, é isso que estou aguardando. Também, né, procura ele nas redes sociais, tem muito conteúdo bacana e vamos aproveitar essa oportunidade que o mundo digital nos dá de acompanhar pessoas que estão muito distantes da gente fisicamente, mas que nas ideias e nos desejos são muito próximas. Obrigado a você que acompanha aqui o nosso
AgroMais, obrigado à parceria da Campo Digital, a Rede 9, que foi a grande inspiradora aí, nosso amigo Edio, e a W Congress, que organiza a nossa parte técnica. Nos acompanhe, segue nosso canal no YouTube, nosso Instagram também, Facebook e o LinkedIn. E nos encontramos no nosso próximo episódio. Muito obrigado.